Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Altino Lima, de Ciências, e quero pedir assim a permissão de vocês para que eu possa entrar na casa de vocês e levar mais um assunto de ondulatória, né? Na última aula nós falamos de meios ópticos, hoje nós vamos falar de luz e seus fenômenos, ok? Então, vou aqui diminuir a minha imagem para que vocês possam ver melhor. Aqui, então vou aumentar um pouco para cá para a gente começar o nosso assunto. E antes da gente começar, meus queridos alunos, gostaria que vocês pegassem o material de vocês, né, deixassem logo o livro na página, marca-texto, prestassem atenção, deixassem as brincadeiras de lado e vamos levar a sério mais uma aula de física, né, que está dentro do livro de ciências de vocês. Eu sempre digo que vocês têm o privilégio de estudar, além da ciência em si, a física e a química, né? Para que vocês possam levar ano que vem para o ensino médio um grande conhecimento dessas três matérias, vamos dizer assim, numa questão prática, né? Vamos dizer que eu possa falar, deixa eu ver, é só o básico da física e da química para vocês, né? Porque vocês vão pegar o fio da meada muito maior ainda no ensino médio, beleza? Então a gente vai falar de luz e seus fenômenos. Observem aqui, meus queridos alunos, nessa imagem, que podemos ver o reflexo das montanhas e do céu na superfície do lago. O que é a superfície? É a parte de cima, né? É a parte do piso da água, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo que também nós podemos ver o fundo do lago. Em outras palavras, meus queridos, poderíamos dizer que essa imagem apresenta dois fenômenos ópticos que ocorrem com a luz. Primeiramente, verificamos que a água reflete a luz proveniente do céu, né? E das montanhas, o que conhecemos como reflexão. Então, a gente consegue enxergar aqui na superfície da água as montanhas e o céu, porque a luz reflete na água e volta. E a gente consegue perceber isso. Agora, além disso, podemos ver algumas manchas no fundo do lago. Isso ocorre porque a luz proveniente delas muda de meio de propagação e tem sua velocidade alterada. Esse fenômeno aí é conhecido como refração. Como assim, professor? Na reflexão, a luz ela chega até a superfície da água e reflete. Então ela bate e volta. Mas alguma parte da luz consegue penetrar na água. Claro, se a luz ela vem em velocidade no vácuo, vamos dizer 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, quando ela chega na água, essa velocidade diminui, tá? Então, a luz ela penetra na água e a velocidade diminui, facilitando com que você veja o que tem no fundo desse lago, ok? Então, a gente consegue perceber a imagem do céu e das montanhas através da reflexão, e a gente consegue perceber a mancha no fundo do lago através da refração. A gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre esses dois fenômenos, tá? Em alguns momentos conseguimos ver o fundo de um lago e ao mesmo tempo o reflexo do céu em sua superfície. São esses dois fenômenos, reflexão e refração. Tudo bem, meus queridos alunos? Muito obrigado aí pela atenção, né? Vamos pular aqui um pouquinho, vamos passar mais adiante. E a gente vai falar, vamos passar mais adiante, né? A gente vai falar da reflexão da luz. A reflexão, ela consiste no retorno de uma onda, no caso, o raio de luz. Esse raio de luz, após atingir aqui uma interface, ou vamos dizer assim, um objeto, um espelho, né? De mudança de dois meios de propagação para o meio do qual é incidente,
Isso quer dizer que quando o raio de luz atinge uma interface ou um espelho, nós temos aqui o raio incidente, ele bate no espelho e já volta na mesma direção como o raio refletido, tá? Então, o raio atinge a superfície. O raio que atinge a superfície, ele é denominado de raio incidente. E o raio que retorna para o ar, né, ele é chamado de raio refletido. A reflexão em uma superfície polida, no caso aqui o espelho, é chamado de reflexão especular da luz. Reflexão especular da luz é a reflexão da luz por uma superfície espelhada em uma única direção, como vocês viram aqui. A primeira lei da reflexão é a lei do raio incidente. O raio refletido e a reta normal são coplanares, tá? São coplanares. O que quer dizer, professor, essa questão de coplanares? É que eles, vamos dizer assim, eles têm o mesmo plano. Eles estão no mesmo plano, tá? Então, a primeira lei da reflexão, o raio incidente, que vocês estão vendo aqui, o raio refletido e a reta normal, essa que vai fazer ângulos aqui de 90 graus, 45 para cada raio, né? São chamados de coplanares. Isso quer dizer que eles estão no mesmo plano. A segunda lei da reflexão, o ângulo de incidência, né, formado com a reta normal, é igual ao ângulo de reflexão, que é o, né, a gente tem o I minúsculo aqui. Isso aqui é uma representação esquemática da reflexão em uma superfície lisa e espelhada. Em outras palavras, né, eu vou falar ainda disso aqui. A reflexão significa, pessoal, que a luz incidiu em alguma superfície. No caso aqui, a luz incidiu no espelho e voltou. A luz incidiu no espelho e voltou, ok? Os raios de luz, eles são representados por segmentos de retas, como eu falei para vocês até ainda agora, né? Que mostram o sentido e a direção de propagação. Aí tem a questão do raio que incide. O raio que incide nós chamamos de raio incidente. E o raio que reflete nós chamamos de raio refletido. Ok aí? Tudo bem até aí? Os ângulos aqui, olha, os ângulos entre esses raios, vocês estão vendo nesse momento aqui, e essa nossa reta normal é a reta determinada pelo ponto de encontro entre os raios incidentes e a superfície. Essa reta normal ele é perpendicular, como eu falei para vocês, ele faz um ângulo de 90 graus, a superfície no ponto de incidência. Tá? Então, os ângulos entre esses raios aqui e essa nossa reta normal são os ângulos de incidência, que fica um izinho, né, bem aqui, e os ângulos de reflexão, que fica um Rzinho minúsculo bem aqui. Ok? Até aí tudo bem? Na reflexão aqui regular, que fica nessa situação, o mesmo raio que incide é igual ao raio que é refletido. Então, o mesmo raio que incide é igual ao raio que é refletido. Ou seja, esse ângulo de incidência e reflexão, eles são o mesmo. É o mesmo ângulo, tanto para o raio incidente como para o raio refletido. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Tranquilaço, tranquilidade. Então, vamos passar aqui para mais uma parte. Olha só que legal. A reflexão dos raios de luz é o fenômeno que permite enxergarmos os objetos e suas cores.
Por exemplo, quando um raio de luz branca chega a uma superfície, ele pode ser absorvido ou refletido pela superfície. O raio de luz absorvido está relacionado ao aquecimento dos objetos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Por outro lado, o raio de luz refletido retorna para os nossos olhos e nos permite enxergar as superfícies dos corpos. A superfície branca aqui, pessoal, ó, a superfície branca reflete todos os raios que incidem sobre ela. A superfície negra, não, ela não reflete, ela absorve todos os raios que incidem sobre ela. A superfície vermelha reflete apenas o raio de luz monocromático, o vermelho. O azul do mesmo jeito. Só a branca, né? Vou repetir, a superfície branca, os raios vêm, o raio de luz vem com todas essas cores, né? Quando bate no branco, reflete todos os raios que incidem sobre ela e volta. No caso do preto, né, a superfície negra já absorve todos os raios que incidem sobre ela. É por isso que muitas das vezes a gente está com uma roupa preta e esquenta, porque os raios que incidem ficam absorvidos. E aí aumenta a energia térmica do nosso corpo. A gente consegue ver o vermelho, né, a superfície vermelha, porque o raio reflete apenas o raio de luz monocromático, o vermelho. Aqui são raios de luz policromáticos, né? Monocromáticos quando é um. Ok? Tudo bem, tudo tranquilaço aí. Podemos passar. Então, deixa eu passar para a próxima página. Página aqui 62. Agora a gente vai falar da refração da luz. Se lembram lá no início, quando eu falei a respeito do lago? Que o lago, na superfície do lago aparecia as montanhas e o céu. Isso é reflexão, né? A luz bate na superfície da água e reflete, volta. E a refração é o contrário, né? A refração, a luz passa, mas já diminui a velocidade dela. Com isso a gente consegue ver algumas coisas no fundo. E às vezes de uma forma diferente, porque a velocidade da luz, quando bate em um meio material, diminui. Então, a refração da luz é um fenômeno no qual ocorre a alteração da velocidade. Marquem isso. Foi o que eu acabei de comentar para vocês. A refração da luz é um fenômeno no qual ocorre a alteração da velocidade de propagação quando um feixe de luz passa de um meio para o outro. Então, enquanto eles vêm no meio, no vácuo, que não é meio material, né? É vazio, eles vêm numa velocidade. Quando eles chegam no meio material, eles mudam essa velocidade de propagação. Isso porque alguns meios, como a água e o ar, oferecem maior resistência à propagação da luz que os outros meios. Então, quando a luz do Sol já chega na atmosfera, onde já se encontra com as partículas do ar, vai diminuir. E quando bate na água, diminui muito mais, porque as velocidades são diferentes em cada meio. Em geral, essa variação da velocidade de propagação no meio pode provocar alteração da direção de propagação da luz. Altera a direção e altera a velocidade, o que justifica inúmeras ilusões de óptica. Vou já dar um exemplo de uma, né? Então, para a gente recapitular, essa variação da velocidade de propagação no meio pode provocar a alteração da direção de propagação da luz. Tanto a direção como a velocidade, o que justifica inúmeras ilusões de óptica e o funcionamento de dispositivos como as lentes, né, de óculos e a própria lupa. Se vocês olharem essa imagem aqui, mostrar aqui para vocês, a redução na velocidade de propagação faz com que o raio luminoso que incide com um ângulo, né,
diferente de 90 graus, aqui, ó, incidente, um ângulozinho izinho minúsculo, um ângulo incidente, diferente de 90 graus, se aproxima da reta normal, né? Se aproxima da reta normal com um ângulo Rzinho, né? Com um ângulo refletido, ou no caso, refração, ok? Então, olha só, a mudança na velocidade de propagação da luz ao passar do ar para a água dá a impressão de que a colher está quebrada. Olha que interessante. O que houve aqui, professor? O que houve aqui foi mudança de direção e mudança de velocidade. Então, a luz, ao bater na colher enquanto ela estava no ar, ela veio numa velocidade e numa direção, né? E enquanto depois ela passou para a água, ela diminuiu a velocidade e mudou de direção. E essa ilusão de óptica, a gente acha aqui que a colher está quebrada, assim como eu acho também, né, que o meu lápis aqui, mas não vai dar para vocês verem, mas vocês podem fazer em casa, que o meu lápis aqui, ele também está quebrado, né? Mas isso são ilusão de óptica. Isso tem a ver com o quê, meus queridos alunos? Com a velocidade e com a direção da luz, quando ela vem em algum meio ou não meio material. Ou algum meio material ou algum, algum vácuo, no vazio. Tranquilo, gente? Deu para entender aí, beleza? Tranquilaço? Então deixa eu passar aqui para... Vocês vão, né, evidentemente, assistir o vídeo, dar uma lida no livro, marcar aquilo que é mais importante para vocês, rabiscar o livro aí para absorver coisas boas, que o livro só traz coisas boas, então tem que absorver, né? Deixa eu passar aqui, que eu quero passar aqui para dispersão, tá? Dispersão, a gente vê logo de cara uma grande imagem aqui das cataratas do Iguaçu, né? São formadas por um conjunto de cerca de 275 quedas d'água, localizadas entre o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e o Parque Nacional Iguaçu, em Misiones, na Argentina. Beleza. A luz branca proveniente do Sol pode ser decomposta em 7 cores. Olha que interessante, como isso acontece. Essas 7 cores, elas são cores fundamentais. Elas são decompostas. Nessas 7 cores, a luz branca ela tem o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, anil e violeta. As quais podem ser observadas, por exemplo, como eu mostrei para vocês, em um arco-íris, né? Esse fenômeno óptico, aqui a gente sabe que o arco-íris ele não existe. O arco-íris é um fenômeno óptico. A gente vai dizer por que ele é. Ele é formado quando a luz do Sol incide através das gotículas da chuva suspensas na atmosfera. Principalmente quando chove. Quando está chovendo e quando está fazendo bastante sol ao mesmo tempo, né? Ou então você pode fazer isso numa mangueira em casa, quando você está com a mangueira de uma borracha ligada, né, com água, e aí você está com bastante sol, você vai perceber o arco-íris, né? Os raios de luz batem nas gotículas, e aí as gotículas fazem com que os raios dispersem, vão para todas as direções, e aí formam um arco-íris, tá? Então esse fenômeno óptico aí, ele é formado quando a luz do Sol incide através das gotículas da chuva, suspensas na atmosfera, decompondo-se nas 7 cores, ou dispersando-se nas 7 cores. Essa decomposição da luz em suas cores é denominada dispersão da luz branca. Entenderam por que o arco-íris? Ah, professor, até então eu achava que o arco-íris ele existia. Não, ele é uma ilusão de óptica, ele não existe. Mas ele é bonito, né? A gente vê o arco-íris. E aí até aquelas histórias antigas, que no final do arco-íris sempre tem um baú cheio de ouro. Nossa, que maravilha se isso fosse verdade, se também não fosse uma ilusão. Mas não é uma ilusão de óptica, né? É uma ilusão da cabeça do ser humano mesmo. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Tranquilo?
Vamos aqui falar um pouquinho sobre os avanços tecnológicos modernos. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, os avanços científicos tiveram como uma das principais consequências o desenvolvimento de algumas novas áreas tecnológicas, como a informática, as telecomunicações, a energia nuclear, a área de diagnósticos, né? A gente hoje tem uma facilidade de diagnosticar qualquer problema, né, com essas novas tecnologias. Além desse desenvolvimento, essas áreas e suas tecnologias se tornaram cada vez mais populares e resultaram em inovações como computadores, internet, telefonia móvel, né? Telefonia móvel a gente já sabe, celulares, né? Que de uma forma veio para nos ajudar, mas de outra forma para nós tem uma certa dificuldade, nos prejudica um pouco, né? Mas a gente vai seguindo. Tratamentos médicos e processos de transmissão de dados por satélites. Satélites a gente sabe, né? Satélites artificiais, antenas e cabos. Entre os dispositivos provenientes dos avanços tecnológicos citados, alguns deles apresentam em comum o funcionamento com base em conceito e princípios da óptica e da eletricidade. Por esse motivo, são denominados de dispositivos ópticos eletrônicos. E aí a linha do tempo aqui a seguir apresenta um breve histórico de alguns dispositivos ópticos eletrônicos. Essa linha do tempo eu gostaria que vocês lessem individualmente cada um de vocês, tá? Na próxima página que eu vou mostrar aqui, a página 64. Aí vocês vão voltar no tempo, verificar essas linhas ópticas, tá? Leiam cada um de vocês individualmente essas páginas. Página 64 e 65, ok? Porque a gente vai antecipar aqui na página 66, tá? Deixa eu ver aqui, que eu pulei alguma coisa. Não, tem que só voltar aqui. Isso. É aqui que eu quero que vocês vejam. Espectro eletromagnético. Deem uma olhadinha nessa imagem aí. Verifiquem aí que todas as ondas eletromagnéticas estudadas até o momento podem ser organizadas em sequência. Por frequência, que nós já estudamos lá em ondulatória. Claro que nós ainda estamos estudando ainda a unidade 3, né? Mas frequência ou comprimento de onda, no esquema denominado espectro eletromagnético. As ondas de rádio que vocês estão vendo bem aqui, olha, as ondas de rádio, por exemplo, elas apresentam baixa frequência. Por quê, professor? Como é que eu sei que as ondas de rádio elas apresentam baixa frequência? É só vocês olharem o comprimento de onda. Olha, quando o comprimento de onda ele é maior de uma crista para outra ou de um vale para outro, isso significa que a frequência é baixa, tá? Então as ondas de rádio apresentam baixa frequência e por isso tem baixa energia. Não ionizam os átomos, quer dizer, não transformam os átomos em íons, né, para que eles possam ter cargas opostas, tanto cátion como ânion, né? Então, as ondas de rádio, por terem baixas frequências, elas também têm baixa energia. Não ionizam os átomos, não fazem com que os átomos deixem de ser átomos e passem a ser chamados de íons, cátions ou ânions.
e apresentam baixo risco para o ser humano. Os raios-x que vocês estão vendo com essa linda caveirinha, né, aqui na foto, os raios-x, por outro lado, apresentam alta frequência. Por quê, professor? Olha o comprimento de onda. O comprimento de onda é menor. Quando o comprimento de onda é menor, mas a amplitude aqui da onda é maior, vocês sabem o que é amplitude, né? É a metade entre o vale e a crista da onda, né? Quase que não sai, quase que eu não me lembro mais. Então, isso é amplitude. Então, quando a amplitude é maior e o comprimento é menor, né? No caso aqui, os raios-x apresentam uma alta frequência. E se apresenta alta frequência, apresenta alta energia. E, ao mesmo tempo, também ionizam os átomos. Os átomos passam a ser chamados de íons, vão ter cargas elétricas, vão ser bons condutores de corrente elétrica e assim sucessivamente. Tranquilo, pessoal? Tudo bem até aí? Então, aqui, olha, isso aqui é um espectro eletromagnético, né? De várias ondas. Tem várias ondas eletromagnéticas aqui, ó. Aqui nós temos frequência extremamente baixa, então, ó, porque comprimento de onda é bem maior, amplitude é muito menor, né? Frequência muito baixa aqui no computador, ondas de rádio, que eu falei para vocês, micro-ondas também, a frequência baixa, mas está aumentando um pouco, né? Radiação infravermelha, luz visível, radiação ultravioleta, já é uma frequência alta. Luz visível também. Raio-x também tem frequência alta. E os raios gama nem se fala. Olha só o comprimento de onda muito curto, mas em compensação uma grande amplitude de onda e uma alta frequência. Tranquilo, pessoal? Beleza até aí? Deu para entender? Se não deu, professor, eu não entendi, eu quero que o senhor me explique isso. Vá lá no meu WhatsApp, que eu estarei à disposição de vocês no dia que vocês estiverem assistindo essa aula. Tudo bem? Tranquilo? Então, eu gostaria que vocês... eu tenho duas atividades que na aula passada eu pedi para fazer, mas não estava ainda, eu não tinha terminado o assunto, então quem não fez não tem problema. Mas é a página que eu quero que vocês façam agora. Agora que eu digo é a partir do momento que vocês tiverem um tempo para fazer. São as páginas 27 do livro de atividades, né? Página 27 e 28, tá? As questões são questões 24 até a questão 28 do livro de atividades, tá? De vocês. E aí, mais uma vez, eu quero agradecer por vocês deixarem eu participar, né, dessa aula com vocês, passar um pouco do meu conhecimento, né, para que vocês possam entender um pouquinho sobre ondulatória. Nós estamos encerrando esse assunto de ondulatória nessa última aula, tá? Espero que tenha ficado bem entendido todos os assuntos que eu já passei para vocês. Se não ficou, peço desculpas e, ao mesmo tempo, já aviso que eu tenho um WhatsApp e qualquer dúvida eu vou ter a maior satisfação de tirá-las para vocês, tá? Meus queridos alunos do 9º ano, até porque ano que vem vocês vão para num outro patamar, né? E precisam estar preparados para esse outro patamar. Tranquilo? De antemão, agradeço a oportunidade, peço desculpas pelos erros, né? Quero que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse dia, que vocês possam ter um dia muito especial, que vocês possam fazer as atividades, dar uma nova lida no livro, marcar, fazer rascunhos, revisar, para que vocês possam absorver bem todos os assuntos que o professor aqui, o professor Altino, passou para vocês. Então, só basta eu dizer a vocês um grande até logo, porque a gente ainda vai se ver e se falar por muitas vezes. Tchau, gente. Muito obrigado e até mais.